Então, boa noite a todos. Boa noite, autoridades presentes, espiritualidade maior. Que bom estar aqui no espaço público falando de Jesus. E o nosso tema, Terra, Mundo Regenerado. E aí, na segunda-feira, o Maurício fez pergunta, agora é mais fácil, eu sei o nome de alguns. O que vocês acham? Nosso mundo está regenerado? Opa! Foi o microfone, tá bom? Não fui eu, não. Regenerado? O que vocês acham? O mundo está. Nós é que não estamos. Esse é o grande problema. O problema não é o planeta. O problema somos nós, os habitantes. André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, ele vai tratar, já que nosso homenageado é o Chico, nada mais do que falar das obras de Chico. E André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, ele vai falar de como a espiritualidade plasmou tudo e qualquer coisa que existe na Terra. Do universo, Deus, está escrito lá em Gênesis, que houve, faça-se a luz. E aonde começou-se a ter ali, aqui na Terra, a espiritualidade maior, plasmar o que nós somos hoje. E foi uma evolução atrás de evolução. Então, desde daquela bactéria pequena que André Luiz coloca lá, que ainda na água foi se multiplicando, e até eu brinco, com os meus alunos, eu falo assim, quando o espírito ainda precisava de um corpo, o primeiro corpo que conseguiu sair da água e ser mais materializado é o nosso tatuzinho do jardim. Olha que bonitinho, Quem não brincou aqui com um tatuzinho de jardim? Porque ele precisava sair daquela coisa mais fluida para uma coisa mais condensada. E eles estão vindo com um pensamento de fé, de fraternidade e de liberdade diferente de nós. Quantos são os pais? Sou professor, eu sei o que falo. Quantos são os pais que não conseguem lidar com os filhos? Essa geração, ela está vindo com crianças um pouco mais adultas do que a nossa. Porque eu falo para vocês que na época de 1980, a gente usava uns shortinhos que vinham para cima do umbigo, camiseta para dentro, parecendo um Jeca Tatu, e as crianças de hoje em dia parecem uns modelos, conversam com a gente diferente, são diferenciadas, só que o problema nós é que não estamos sabendo lidar com esse novo pensamento. Nós tivemos o preparo, a liberdade, mas nós não queremos, muitas vezes por resistência. Muitas vezes nós pensamos, larga a mão disso, menino, para com isso. E nós esquecemos que nós estamos educando uma geração diferente da nossa. Para a psicanálise, não existe criança adulta. Precisamos de fases. E as fases, elas precisam ser vividas. Senão o que acontece? Nós voltamos para aquela fase que nós não vivemos. Por isso que hoje a adolescência vai até os 29 anos, na verdade, O ECA fala que acaba a pré-adolescência, vem indo lá para os seus 14 anos, e a adolescência, o ECA fala que encerra os meninos com 18, as meninas com 21, mas a gente sabe que vai até os 29, 30, 42, vai dependendo
da questão. Só que 42 já faz parte da outra geração, não dessa geração. E eles têm um pensamento acelerado, não é? E nós falamos que a ansiedade, gente, já faz parte do processo evolutivo, porque sabe que o tempo está acabando. Não existe uma data. Espírito superior não trabalham com data específica. Coitado do 2057 ou 59, né? Acho que é 59, né? Coitado, né? Eu falo, gente, vamos dizer assim, é uma data mais ou menos vai começar por aí. Não é daquele tempo. Porque muitas pessoas acham que vai ser Harry Potter, né? Varinha de condão. No outro dia o mundo vai ser diferente, não. O mundo de regeneração, nós ainda vamos ter provas, vamos ter expiações, vamos ter gente mais ou menos. Kardec coloca lá na Gênese que somente aqueles que têm um pensamento do mal pelo mal, eu faço mal e eu quero o mal, esses sim vão ser retirados temporariamente do orbe terrestre. Mas nós vamos ter um suporte do nosso pensamento. Aí é que está a questão. O mundo de regeneração precisa começar, como diz Emmanuel, na viagem para dentro de nós. Se conhecer. Nós usamos muitas vezes umas máscaras. E o pior de tudo, nós utilizamos essa máscara para nós mesmos, nem para os outros. Hoje em dia, a civilização cibernética fala assim: nossa, eu não tenho solidão, porque eu tenho celular, eu tenho Facebook, eu converso com gente do outro lado do mundo. Eu converso com pessoas de Lindóia, de Monte Sião, eu converso com o Caio lá de Serra Negra, tá certo que ele mora aqui em Lindóia, né? Mas, o que acontece? Até um espinho. Até espinhocar você. Olha aqui, espinhoca você, o que você faz? Bloqueia. Onde está o processo de regeneração? Onde está a solidão? E aí nós temos um processo de solidão e solitude. Solidão, nós não sabemos lidar com ela. Somos seres buscantes. Nós buscamos a verdade, buscamos ser melhores, buscamos a melhor roupa, né? Ela fala assim, antigamente quando eu dava palestra, eu tinha camisa de dar palestra. Hoje eu não posso mais, porque grafa, né? Imagina, né? Toda palestra com a mesma camisa. Não, preciso trocar. Olha só como nós precisamos nos ajeitar. Precisamos nos adaptar. E essa adaptação somente o ser humano consegue. Vai trazer um urso polar lá para o deserto do Saara. Tira um jacaré e coloca lá na China para vocês verem. Tira o panda e manda lá para a Argentina. Notaram que o animal ele não tem essa capacidade. Nós temos de nos adaptarmos. Nos adaptamos com tudo, mas não nos adaptamos com nós mesmos. Esse é o grande problema. Nós nos enganamos. Achamos, lembra lá do acostamento? Não, vamos fazer o seguinte, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo também. Vou fazer a caridade. Vou chegar aqui na frente, vou falar mansinho. Todo mundo vai acreditar em mim, porque eu estou com terno, camiseta, olha meu sapato, quem é que estou falando? Olha a bandeira do Brasil aqui atrás, quem não vai acreditar em mim? E em casa?
como é que eu sou? E comigo mesmo, como é que eu sou? É essa regeneração, o ser novo, lá que o Maurício iniciou a nossa semana, nós precisamos ver. Francisco de Assis tem um poema, né, que virou uma canção, que eu acho a verdadeira felicidade. Então estava ele, Frei Leão, na frente, era inverno, e o Frei Leão sempre, né, vamos dizer assim, agitadinho, já era hiperativo, né? E ele ia na frente, Pai Francisco atrás. E ele chama a atenção: Frei Leão, sabe o que é a verdadeira felicidade? Eu falei assim: não. O que seria a verdadeira felicidade? A verdadeira felicidade seria que nós pudéssemos curar as pessoas. Poderíamos espantar os demônios. Nós sabemos como espíritas que o demônio não existe. O demônio somos nós mesmos, aquilo que nós temos dentro de nós. Somente com o olhar. Pregar o Evangelho até aqueles que muitas vezes a gente pensa que não vai conseguir assimilar a lei do amor. Não está aí a verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade é quando nós, isso é Francisco falando, não sou eu, tá? Quando nós chegarmos ao nosso mosteiro e nós falarmos: somos nós, Frei Leão e Frei Francisco, estamos aqui para entrar. E lá o porteiro duvidar, fala: não são vocês não, vão embora e arranjar outro. E aí Francisco fala: quando isso não nos atingir, isso é a verdadeira felicidade. Vai duvidar de nós para você ter ideia. Arranca os cabelos, gente. Não é assim? A turma hoje já parte para a ignorância por qualquer coisa. Então é essa paz interior que nós precisamos para sermos regenerados. Lembrando que não existe tempo, cada um no seu tempo, cada um na sua hora. Mas o importante é que os pensamentos precisam ser concretizados. Muitas vezes nós selecionamos a melhor foto nossa, ainda com Photoshop, lógico, né? Para colocar no WhatsApp, no Instagram. Aí quando a pessoa chega: nossa, mas é você mesmo, né? As pessoas ficam na dúvida, né? Se deu risada, você já sabe do que eu estou falando, né? Ela fala assim: como que eu estou esperando a certa pessoa? E ela: não, mas sou eu mesmo. Aí você olha, né? Por quê? Porque a pessoa seleciona o que tem de melhor. E para nós? O que selecionamos para nós? O que você merece? Essa palestra é inteira para mim, não para vocês, tá bom? É inteira para mim. Eu estava estudando para que eu pudesse melhorar. O que você merece? Não merece o melhor? Por que você não faz isso para você? Faz para os outros? Uma frase: eu prefiro ser o alicerce de Jesus nesse mundo de fachadas bonitas e mentirosas. O ano é 1978, eu tinha 4 aninhos. Quem que falou essa palavra, essa frase? Vocês sabem? Não falam de mundo de regeneração? Por incrível que pareça, o nome do autor dessa frase é Padre Zezinho. Ele quase me puxou para o lado de lá. Fiquei 2 anos, quase 3 no seminário, mas depois eu me desbandeei para o Espiritismo. Notem o seguinte, que os mensageiros estão em todas as religiões. A reforma íntima estaria em todos
todos os homens. O problema é o homem, a humanidade que não aceita. Porque a fachada é bonita, a fachada aparece. E o alicerce? Onde está o alicerce? Aquilo que eu acredito, aquilo que eu estou profetizando. Porque muitas vezes a fachada pode cair, o vento pode chegar. Eu lembro lá na outra casa que a gente trabalhava, tinha um condomínio lá que a gente brincava que tinha um guguzão, sabe o gugu? Ela falou assim, gente, um gugu de uns 30 metros de altura, tinha aquela fachada. O primeiro pé de vento, o gugu caiu. A boca do gugu caiu em cima do carro, a cabelo caiu em cima da casa da vizinha, quase caiu na casa espírita. Por quê? Porque não tinha alicerce. O alicerce é a religiosidade, não tem como a gente fugir. Nós precisamos ensinar os nossos pequenos a ter uma religiosidade. Senão, faz 15 anos de idade, vai querer estudar fora, na verdade, e a mãe fica aflita. Mas o que a mãe precisa fazer? Ensinar os bons costumes, para que ele não se perca, para que não tenha esse problema. Nós temos o cérebro mais avançado da humanidade, porque lá os homens de Neandertal não tinham esse pensamento que nós temos hoje. Calderaro, no livro No Mundo Maior, quem vamos dizer assim, todo psicólogo que mexe com a saúde mental e é espírita deveria ler. E quem não é espírita é uma recomendação no mundo maior. Calderaro vai falar que nosso cérebro é dividido em 3 partes. Uma parte ligada ao passado, outra ao presente e outra ao futuro. A do passado está ligado mais com as partes motoras. Então nós sabemos que se eu andar um pouquinho mais para cá, sabe que eu não enxergo, mas eu estou cego do olho direito, né? Então eu só enxergo vocês, eles estão. Então, é para ficar mais perto de Jesus, gente. Jesus não estava entre os cegos e os coxos, então já estou cego, né? Então já estou meio caminhado. E se eu chegar mais para cá, pode ser que eu caia e eu consiga me equilibrar. Se eu espetar o dedo, eu vou tirar. Isso é instinto, é que o animal tem. E essa parte cerebral é igual para todos os animais. Porque lembra lá de André Luiz, em Revolução dos Mundos, nós nascemos do mesmo fluido que vem de Deus. Então todos os animais, eles têm essa parte que é quase igual. Se você for ver um embrião com poucas semanas, eles são todos iguais, você não consegue diferenciar da baleia do ser humano. Depois é que ele começa a tomar forma. A parte nossa que nos cabe, do nosso cérebro, que André Luiz vai colocar como um sistema límbico, é a parte nossa do cérebro que age as emoções. Como que a gente lida com as emoções? Faz parte de um novo mundo regenerador. Pisa no calo da pessoa depois que ela sai do centro espírita, para você ver o que acontece. Cruza a frente do carro, né? A gente vê que as emoções, como que elas estão presentes na nossa vida e nós precisamos domar. E a parte do frontal que a gente tem, né? A parte da nossa ligação com a espiritualidade superior é o que a gente tem do futuro. Então nós ficamos daquele com um pezinho no passado, com um pezinho no presente. E quando que nós funcionamos essa parte do cérebro
que é do futuro, quando a gente entra em oração. A oração nos liga com um mundo maior. Quem não é curado pela oração? Todos. Tua fé te curou. Então nós vemos que nós podemos nos regenerar. Poderemos estar em um caminho, vamos dizer assim, árduo, porque cada um tem o seu caminho. Cada um tem a sua hora, cada um tem a sua velocidade. Mas o importante é que todos nós estamos caminhando para isso. E como que a gente coloca isso em prática? Na nossa encarnação. A nossa encarnação ela foi planejada de uma certa forma e nós não damos valor a ela. Nós estamos num mundo onde o tempo, o pensamento, está em constante evolução. O que nós fazemos com o nosso tempo? Hoje nós compramos comida pronta, hoje nós temos micro-ondas, temos água. Por que naquela época em que não tinha tudo isso, existia um pouquinho mais de contato com a família? Porque hoje a família não se conversa. Porque hoje a família, os entes queridos, os marido e mulher, não se conversam. Por quê? Se a gente tem tanto tempo, a gente fica onde? Lembra da salamandra? Ficamos na nossa individualidade. Nós não vamos crescer desse jeito. Precisamos aprender a sermos fraternos. Somos todos iguais. Todos. Não importa a sua religião, não importa a sua descendência, não importa aquilo que você tem dos bens materiais. Porque o bem maior que está dentro do coração, esse que é o importante. Uma família lá de Minas Gerais, você sabe que é lá de Monte Sião, né? A gente vê. E eles trabalharam lá, costuraram, fizeram um monte de blusa, tá, coisa e tal, porque eles queriam viajar. Eles queriam conhecer o mundo. Mas você sabe que agora não está fazendo mais frio, né? E eles juntaram um dinheirinho lá e o pai falou assim: eu consegui comprar, tá aqui 5 bilhetes, né? Que eram assim, passagens lá para um cruzeiro, e eles queriam conhecer o mundo. Só tem um problema: eu só tenho o dinheiro da passagem. Lembra daquela questão? Eu compro na volta? A mãe falava isso, a minha mãe falava: eu na volta eu compro. Né? Faz 47 anos que isso aconteceu e a gente voltou para outro caminho. E ele falava assim: só que eu não tenho o dinheiro para nós comermos. Como que a gente vai fazer? Minas, pão com queijo lá. Você achou que ia levar outra coisa? Lógico que não. Compraram uma canastra desse tamanho, puseram na bolsa, foram, né, viajar lá no Transatlântico. Só que na hora do almoço, entrava lá, primeiro dia, pão com queijo. Nossa, você viu a piscina? Nossa, você viu o teatro? Nossa, que coisa, e comendo pão com queijo. Aí depois vão passar para o café da tarde, pão com queijo. Aí o pão com queijo já não estava tão bom assim, mas ainda eles estavam animados porque ainda tinha que percorrer o navio todo. Terceiro dia, almoço, pão com queijo. E eles iam ficar 2 meses. 2 meses. Aí quando chegou no meio da viagem, eles falavam assim: nossa, estou cheirando pão de queijo. Pão com queijo, gente do céu, não aguento mais. E aí o marido começou a brigar com a mulher, o filho começou a brigar com o pai, por causa do pão do... Mas vocês que quiseram vir. Eu não empurrei ninguém. Então eu falei: a condição é essa. Vem aqui, tem que comer pão com queijo.
Chegou no final, né, faltando uma semana, imagina um mês e quase 2 meses comendo pão com queijo. O homem falou assim: eu vou fazer o seguinte. Tomou um banho para tirar o cheiro do pão com queijo, né? Que você imagina que a turma ia chegar. Deixa eu ver sua cabine. Não, hoje não. Ela falou, nunca podia, né? Porque estava cheirando queijo, né? Ela falou assim: hoje não. Tomaram banho, tudo cheio. Coisa e tal. O homem tá lá, tinha um caixa eletrônico lá no navio. Essas coisas de internet ajudam bastante a gente, né? Aí chegou lá e falou assim: vou fazer um empréstimo para a gente ir no restaurante. Pegou, fez um empréstimo, tirou um tanto assim de dinheiro que assim, pôs no bolso. Aí é quase igual aqui assim, né, no meu celular. Aqui não está o celular não, gente, aqui está a lupa, né, porque eu não enxergo direito, eu tenho que andar com a lupa. Ela falou assim: adivinha que eu tenho aqui? A mulher olhou assim, pelo formato é pão com queijo. Aí ela falou: não, fiz um empréstimo. Hoje nós vamos jantar. Vocês vão se esbardar. Porque lá em Minas a gente se esbarda, né? Vocês vão se esbardar de comer. Mas vai comer o que quiser. Porque está aqui um empréstimo. Aí ele pegou a passagem, enfiou no paletó. Chegaram lá, aí tinha um maître. Ela falou: não, aqui vocês não entram, não conheço vocês. Ela falou: não, nós estamos aqui. Faz quase 2 meses que a gente está viajando. Ela falou: não, aqui é primeira classe. Ele tinha comprado um guia de primeira classe ainda, né? Pobre, quando é assim, aceita aqui, né? Primeira classe. E pega e vai. Não tinha dinheiro para comer. Isso que a gente levou o pão com queijo, levou. Aí ele pegou assim: nossa, são vocês. O senhor viu que aqui atrás estava escrito que a comida estava inclusa? Faz 2 meses que a gente está esperando vocês para comer e vocês estavam com pão com queijo. Gente, notaram o seguinte, que muitas vezes a gente deixa de aproveitar a nossa encarnação por causa do quê? Por que a gente fica? Por que a gente não se prioriza? Por que a gente fica no pão com queijo, sendo que existe um banquete? Não, eu não vou em tal lugar. Eu vou deixar para lá. E muitas vezes o que é pior, eu me juntar com aquele lá, né, o cunhado, né, eu tenho 2. Mas Deus é tão bom que me deu 2 cunhados palmeirenses. Pior de tudo seria se fosse tudo corintiano, né? Mas 2 palmeirenses. Podia ser pior. Então veja que a misericórdia de Deus está em qualquer lugar, gente. A gente tem que ver é o que? A oportunidade de aprender. A oportunidade que a gente tem de melhorar a nossa casa mental. Miramês, que escreveu o livro Francisco de Assis, que eu mencionei, ele vai falar da nossa casa mental. Você dá-me com um cutucão que eu não estou enxergando nem onde está o relógio. Você imagina que Miramês vai falar que nossa casa mental, ela tem que estar limpa, perfumada ao amor, para que a presença de Deus e a presença de Cristo seja assim sentida a quem entrar. E a nossa casa mental, como que é? Vamos ficar quieto, né? Vamos ficar quieto. Isso porque a gente vê o quarto, a cozinha, o banheiro, a sala. Cozinha, né, como diz a minha avó, tinha que ser frondosa, né, porque é onde a gente recepcionava as pessoas. E o porão? O que nós guardamos no porão? Eu tinha uma avó que era espanhola, ela falava assim: trasteiro, onde põe os trastes. O marido, o cunhado, a sogra, coloca tudo lá. Ela fala assim: não, gente. Você imagina o porão da nossa mente, quais são os nossos pensamentos que a gente guarda lá? Para o mundo de regeneração,
Só quando o seu porãozinho estiver cheirando amor e caridade é que você vai ser regenerado. Senão você vai ter que comprar a água sanitária da reforma íntima. Não adianta você fugir. Não adianta você empurrar para debaixo do tapete. Não adianta. Vai ter que enfrentar todos esses momentos que você tem. Quem de nós não tem aquele, você é burro? Não é verdade? Ah, você é feio. Cabelo, então a gente nem fala, né? 4 olhos. Quem não tem isso mexe com a gente. É o espinho do outro que vem. Mas lembra lá de Francisco de Assis? Isso não pode nos afetar para que nós sejamos alegres. E também não posso inventar uma máscara para deixar que isso encubra o meu verdadeiro ser. O que eu sou de verdade? Quem é o verdadeiro eu? Maurício perguntou, né? Quem é você? O que você é? Eu dou mais importância ao estar do que ao ser. As coisas materiais do que as coisas espirituais. Vocês imaginam agora fazer um pequeno exercício das coisas ruins que te disseram? Marcaram mais do que as coisas boas ou não? Não precisa falar. Pensa, responde para você. O que te fere mais? O que te marcou mais? Ferir uma coisa boa não fere, né? Vai passar, professor, não, essa vez porque não foi o microfone, não. Pensa no seguinte, o que te marca mais? E a gente vê aquilo que a gente precisa trabalhar dentro de nós. Ariano Suassuna, eu vou tentar contar, né? Que ele conta um caso, aí tem aquela voz assim, né? Então fica engraçado Ariano Suassuna falar. Ele tinha, eu posso falar de cego, vocês não, porque aí é público, mas eu posso falar de cego, né? Vocês imaginam que tinham 2 cegos, um forte cego dos 2 olhos e o outro, né, magrinho, né? Ele não era barrigudo não, igual eu, ele era magrinho, fraquinho e ainda tinha os bracinhos assim que não conseguia mexer. Aí o fortão chegou para ele assim e falou assim: eu estou com uma vontade de trabalhar, de passear de bode. A primeira vez que eu escutei isso, eu entendi bode. Eu imaginei os 2 cegos montados no bode. Eu falei: nossa, isso daí deixa, né, os direitos dos animais pegar. Não, mas é bode, né? Bode. Vamos fazer o seguinte, vamos juntar força. Você tem a força e eu tenho um olho. Tem um olho. Então vamos. Aí o grandão, né, com a orientação daquele que tinha um olhinho só, pôs ele dentro do bote, subiu e começou a remar. E vão remando. E quando estava longe da margem, que ele queria chegar à outra margem, ele falou assim: quando chegar lá eu falo pronto. Eu falei: então tá bom. Ele foi remando, ele cansou do braço. Aí ele pegou, para isso que eu trouxe isso daqui, né? Pensa o quê? Eu falei assim, eu estava lá remando. Aí a hora que ele foi, ele pegou e virou. Só que ele virou e acertou o olho do outro, que tinha um olho só. Aí o camarada colocou assim, pronto. Aí ele pegou e desembarcou. Pensa no seguinte, ainda bem que deu certo, né? Ainda bem que deu certo. Ariano Suassuna contou isso e eles riram também. Gente, olha o nosso padrão mental. Só tem desgraça nessa história e a gente está rindo. O camarada era cego dos 2 olhos, gente. O outro de um olho só. Estava longe da margem, gente. Um morreu afogado e o outro morreu à deriva. E a gente dá risada. Entendeu?
Mas o que acontece? É a maneira que nós falamos, a maneira que chega até nós. Lembra do sistema límbico? O sistema límbico é assim, a função dele biológica: receber, processar e passar para frente. Como que eu recebo isso? Como que eu processo isso? A psicossomática, ela apareceu em 1818, é que eu estou fazendo um TCC de psicossomática, então por isso que eu sei a data. 1818. Somente no ano 2000, mais ou menos, é que ela vai ter a fundação, um alicerce melhor para a ciência. Não, a partir de hoje, isso aí vai ser reconhecido, que é o poder do pensamento agir sobre nós. Tem de tudo, gente, até de alergia, e você imagina que a psicossomática, ela explica. E o mais interessante, Chico Xavier fala isso em 1947, no livro da série do André Luiz. O quanto que é importante esse homem na nossa vida. O quanto é importante as obras do Chico. E o mais interessante, queremos saber se um homem, como que ele deve ser no planeta regenerado. Olha o Chico. Primeiro tem que ser mineiro. Eu não sou mineiro de nascença, né? Que eu mudei para Minas faz 9 anos. E até eu brinco que a primeira parte que fica mineiro da gente é o estômago, por causa da comida. E depois a gente pega umas mineirices, né? Mas pensa no seguinte: a pessoa, como que ela era? Ela tinha fé, fraternidade e liberdade. Lembra lá do início que eu falei que a gente precisava do mundo de regeneração? Será assim? Ele levou a sério a questão de Emmanuel. Olha para si, não para os outros. Tem uma mensagem dele: o que eu vejo de errado no outro, eu conserto em mim. Olha o espinho do próprio espinho. Então notaram que o processo de regeneração está dentro de nós. Nós é que precisamos pensar de maneira diferente. Nós que precisamos ter atitudes diferentes e não sermos uma salamandra gelada que só pensa nela. Somos os porcos espinhos, inclusive a sogra, que eu acabei de falar. Ela fala assim: somos, mas que a gente suporta o outro. Está escrito no Evangelho que Jesus espera que nós nos amássemos. Como professor de português, amássemos. Todas as proparoxítonas são acentuadas. A pessoa tira o acento, vira amassemos. Então, que Jesus espera que nos amassemos. É isso que a turma entende. Um amassa o outro na primeira oportunidade e não ama. É através do amor, através da tolerância, através da fé, que a gente vai conseguir a nossa regeneração. E não adianta pensar: aquela pessoa que você pensou que é ruim, ela não vai embora, ela vai ficar aqui no planeta com você. Não adianta. Ela vai ficar aqui. Porque era prova e expiação. Agora é regeneração. Vai organizar. Organiza ela dentro do teu pensamento. Então não adianta. Uma colega nossa pensou o seguinte: eu tenho alguém, de certa ex, né? A gente estava brincando outro dia, né? Do ex. Fala assim: eu estou com o meu ex, e não fala do marido atual. Não, eu estou com ele, mas é meu ex, tá pegado ao ex, né?
Tomara que ele vá para a luz, né? Eu desejo todo o bem dele, e eu também desejo para ele, mas que ele vá para a luz, né? Para as esferas superiores, porque é feliz, quem é feliz e rico não enche, né, as paciências de ninguém. Eu falo assim, então, o problema é você. Enquanto você não ter essa regeneração, de estar com ele em qualquer momento, você ainda não está regenerado. Você tem alguma coisa com ele. E a questão do irmão X, que é Humberto de Campos, no livro Boa Nova, ele vai falar o seguinte: Jesus vai falar para Pedro: Pedro, o homem não é mau, o homem é frágil. É a fragilidade do homem que torna ele do jeito que ele está. É a fachada dele, que a qualquer vento ele sabe que vai derrubar. Então entenderam que nós precisamos reforçar o nosso alicerce, porque ao primeiro momento, o primeiro calo que te aperta, você sai das estribeiras. Quando eu era mais jovem, nós tomávamos um ônibus, e gente, na época em São Paulo tinha aqueles ônibus clandestinos que era mais barato, né? Senão não dava para ir para o centro de ônibus, tinha que ir a pé mesmo. Eu fiz isso com o Evangelho debaixo do braço. Evangelho, segundo o Espiritismo. Eu ia de sexta-feira, e aí o que aconteceu? Eu dei o sinal de uma mulher na frente. A mulher não saiu da minha frente, gente, com o Evangelho no braço. Dá licença, tem que descer. Plano espiritual. Agir. Olha a sua regeneração. Na época eu dava paz. Adivinha quem foi a primeira pessoa que eu estava dando paz? Volta lá. Volta. Se você tem alguma coisa contra a pessoa, volta lá. Faz as pazes com ela antes de rezar. Faz a paz consigo mesmo. Não deixa para depois. Já foram 6.000 anos. E o que nós fizemos? É isso que nós deveríamos fazer. Ter o amor no coração. Tudo isso que eu falei, vamos resumir. Ama. Não precisavam ter ouvido eu falar o tempo todo. Coitado do rapaz, né? Teve que trocar o celular, não sei o que, estraguei o trabalho dele inteiro, né? Porque eu assim, poderia ter somente isso. Ama. Então, nessa comunhão, vamos fechar os nossos olhos, pedir a Jesus a espiritualidade maior, que nesse instante, esses anjos abençoados que descem até nós, possam nos cobrir. Retira, Senhor Jesus, os nossos pensamentos. Retira, Senhor Jesus, todo o peso do nosso coração. Que o teu amor, tua luz, possa guiar os nossos pés, para que sejamos instrumentos da sua paz e que vejamos no nosso irmão a tua presença, e em clima de fraternidade, em clima de amor, em clima de paz, vamos nos abraçar uns aos outros espiritualmente, coração com coração. Sinta o seu irmão, sinta esses que vêm das esferas superiores que te abraçam também, dessas mães que vieram lá do plano espiritual para te abraçar. Senhor Jesus, não temos palavras para agradecer esse momento tão sublime, como dizendo como vós nos ensinou. Pai nosso que
estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai os nossos devedores, assim como nós perdoamos a quem